muito bem-vindos ao programa Viva a Vida. Nessa semana nós vamos conversar com uma pessoa super especial, que trabalha de um jeito especial e que traz para a gente um conhecimento muito novo, pelo menos para mim. Eu não sabia que existia, que é o estudo da íris, a íris dos olhos, para verificar a saúde da pessoa. Olha que coisa interessante, eu nunca tinha escutado falar disso. A gente vê, né, existem muitas pessoas especializadas em medicina alternativa, em novas formas de analisar o bem-estar das pessoas, mas o estudo da íris eu não conhecia. Vamos conhecer a Maria Thelma Barbosa Lima. Maria Thelma, por favor. Agora a gente se cumprimenta só assim, né? Verdade. Por favor, sente-se. Obrigada, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço. Estar aqui conosco, transmitindo e dividindo conosco esse conhecimento, né, tão peculiar, que eu acredito que pouquíssimas pessoas saibam que existe e menos ainda que executem, né? Verdade. O que é a iridologia, Maria Thelma? Então, a iridologia, Virgínia, ela é uma ciência, né, que estuda através da íris, essa parte colorida do olho, como está a disfunção do nosso corpo. Então, cada marca, cada pissora, cada pontinho do nosso íris, da nossa íris é um recado. E através dos nossos olhos nós vamos descobrindo como está a disfunção, tanto física quanto emocional. Gente, que loucura. Agora, muda ao longo da nossa vida os pontos e a cor da íris, ela muda? Ela muda. Quando você encontra uma íris, algum ponto que está muito escuro, isso significa que nós temos que cuidar desse ponto, desse órgão relacionado aonde ele está. Então, se você vai fazendo o tratamento, você vai melhorando as condições do organismo, a tendência é ir melhorando. Às vezes não sai, mas clareia aqueles pontos que nós vamos avaliando e que está muitas vezes muito escuro, muito intoxicado. Olha que coisa louca, gente, muito bom. E como é que começou a sua história na iridologia? A minha história começou na iridologia com a minha busca em ajudar o meu filho, o Matheus, né? Eu tenho um filho especial, ele tem paralisia, e eu tinha, assim, uma grande vontade de analisar o meu filho, de conhecer e de ajudar. Meu filho, ele esgotou toda a possibilidade de tratamento no Brasil, entramos para medicações de alto custo fora do país. O que ele tem? Meu filho tem paralisia. Mas qual o nome da doença? É síndrome de West. Hoje essa síndrome já está controlada, com todo o nosso cuidado e tratamentos naturais. Porque pela medicina, meu filho não ia ter mais nenhuma, nenhuma chance. Ele iria só vegetar e ia ter, assim, viver muito pouco, né? Então, para a medicina, ele era realmente, esgotou toda a possibilidade, um caso perdido. Então, eu fiquei, assim, muito impactada com tudo que eu ouvia e eu não aceitei. E não aceitando, eu me revoltei muito com Deus na época, eu briguei, falei para ele, mas você na sua palavra não diz que você é bom? Onde que está a sua bondade? Me mostra. E Deus foi assumindo esse meu clamor, né? E Ele foi me mostrando. E daí eu comecei com todos os tratamentos até que encontrei a iridologia. Gente, Deus atua de uma forma incrível mesmo na vida das pessoas, né? E Ele nos faz de instrumentos, né, Maria Thelma? Faz. Se você não tivesse esse problema com seu filho, talvez você nunca fosse buscar esse conhecimento. Porque conhecimento é poder, é dinheiro, é movimento, é saúde. Verdade. E esse conhecimento que poucas pessoas têm, chegaram a ajudar o seu filho e ainda ajudam. Muito. Esse conhecimento, a iridologia para mim, ela é assim, uma declaração de amor de Deus para cada um de nós. Então, quando eu comecei a estudar a iridologia, isso faz 10 anos que eu estudo a iridologia, porque a iridologia, ela é assim, uma riqueza. E quanto mais você estuda, mais você se apaixona. Então, a primeira negação que eu tive de todos os cientistas, professores, é que eu nunca iria conseguir ver a íris do meu filho.
E depois de ir em congressos e tudo, comprei todos os meus aparelhos e arquivei, guardei. Falei, não vou usar enquanto eu não ver a íris do Mateus. E um dia eu estava no meu trabalho, quando eu entrei, meu marido também é iridólogo, estava lá na tela da televisão enorme, a íris do meu filho. Né? Por que você não conseguia ver? Porque eles falavam que nunca ia ver a íris do meu filho, porque ele ele balança muito a cabeça. Ah, e entendi. Então, para todos os amigos e os cientistas e todos que eu passava, era impossível tirar foto de uma íris de uma criança como o meu filho com paralisia. E você faz, por exemplo, você consegue analisar tirando a foto, se a pessoa tirar a fotografia da íris e mandar para você, você consegue fazer esse estudo? Consigo, até de fora do Brasil nós temos várias íris que chegam para nós e a gente consegue fazer a avaliação. E quando eu levei a foto do meu filho e mostrei para eles, eles falaram, como você conseguiu? Então assim, para o pai, para a mãe, é muito difícil você dizer não posso, não dá. O não para mim é sim. Então, depois que eu consegui do meu filho, tirei de várias crianças com autismo bem em grau, bem avançado, tirei de pessoas com todo tipo de problemas, limitações. Então, a gente, se não consegue tirar uma íris perfeita, você consegue tirar na parte superior, a parte inferior. A parte superior do olho é, para mim, importantíssima, porque ali está a parte neurológica, ali está todo o comando. Então, foi assim impactante ver o olho do meu filho. Depois que eu analisei e avaliei o olho do meu filho, eu montei uma coxa de retalho, eu montei um quebra-cabeça, e aí eu fui vendo quais as partes que estavam em disfunções, quais os órgãos que precisavam de ajuda, como eu poderia melhorar a parte neurológica. Então, para mim, a iridologia é uma declaração de amor de Deus. Gente, que coisa mais linda isso, muito, muito lindo. Olha, dá vontade de chorar, né, gente? É muito legal. Muito lindo. Muito bom. Como é que é feita a avaliação da íris? A íris você avalia quando chega, geralmente nós temos uma lanterna que vai clareando, uma lupa. Então, necessariamente, eu não preciso ter os meus aparelhos, mas eu preciso ter uma luz que me dê os pequenos sinais, porque tem íris que é muito fechada. Então, uma íris de joia, gema, é uma íris compacta, é uma íris fechada. Então, um detalhe faz toda a diferença para nós, iridólogos, né? O que é uma íris de gema, uma íris fechada? A iridologia, ela tem 4 personalidades. Nós podemos avaliar a sua personalidade. E foi muito bom avaliar a personalidade do meu filho, porque a íris, ela vai mostrar como você é, como você age, como você pode melhorar. Então, gema, joia, é a íris compacta, é a íris da pessoa perfeccionista, é a íris do detalhista, é a íris daquela pessoa que é pronta para liderar, de liderança. Então, é aquela íris que, se você mexe em alguma coisa que um joia colocou no lugar, ele, quando chega, ele olha, ele percebe os mínimos detalhes. Ele não se conforma porque o outro não tem a rapidez que ele tem, a visão que ele tem. Então, é isso que é essa íris. E a íris do gema é uma íris compacta, é uma íris fechada, muitas vezes, e com alguns sinais. Então, quando você encontra uma íris que ela é fechada, isso nos mostra que ele tem o quê? Aquela pessoa, ele tem uma estrutura forte. Então, se ele tem uma estrutura forte, eu tenho que perceber os mínimos detalhes para que eu encontre ali o que eu estou buscando. E, por exemplo, eu estou usando aqui da minha lógica, né? Minha lógica de ignorante, né, gente? Ignorante nesse assunto. Uma íris clara, um olho azul, um olho verde, você consegue analisar com mais tranquilidade, mais facilidade do que uma íris de olho preto, por exemplo, bem marrom. Sim, uma íris azul, eu tenho que já de primeira já dizer, cuide de você. Quanto mais a íris clara, mais você tem que ter cuidado. Cuidado com a sua linfa, cuidado com a fragilidade, cuidado com o muco, cuidado com o pulmão. Então, é uma íris que, quando eu encontro, eu já tenho que dizer, segura o baldinho, para você estar espremendo o muco. Então, é uma íris que você tem que trabalhar muito a linfática do corpo. Então, você tem que trabalhar essas partes. Se eu encontro uma íris marrom, uma íris escura, então eu tenho que cuidar do quê? Eu tenho que cuidar do sangue.
eu tenho que cuidar do fígado, eu tenho que cuidar do coração. Então, cada olho vai me dando um norte. E aí fica muito tranquilo de estar cuidando dessa pessoa. E como é que a avaliação da íris pode ajudar a saúde? Olha, ela ajuda muito, a íris, ela ajuda no preventivo. Muitas vezes a gente, quando atende alguém que a gente dá ainda tempo de trabalhar no preventivo, é assim uma maravilha, né? Tudo que é preventivo, gente, tudo que é prevenção é maravilhoso, né? Eu digo isso porque eu sou advogada e eu trabalho de forma preventiva para empresas, para evitar que elas entrem no caos, que elas tenham problemas, que elas percam dinheiro. Né? Então, eu faço toda a parte trabalhista e gestão de risco das empresas. A empresa que faz isso, ela anda redonda, ela fica tranquila. Não é? Se existe risco, ela sabe o tamanho do risco, ela já vai se armando, já vai armazenando recursos para enfrentar esse risco se ele acontecer. Agora, depois que acontece o problema, aí a gente vai apagar incêndio. Acho que para você também é da mesma forma e a saúde também a gente pode ver da mesma forma, da mesma maneira. A gente tem que cuidar da saúde enquanto a gente tem saúde. Com certeza. Cuidar da saúde quando a gente está doente é correr atrás do prejuízo. Não é isso? É isso mesmo. Temos que pensar que a saúde é como um farol. Tem o verde, um amarelo e um vermelho. Então, quando você atende que está no verde, está no lucro. Então, vamos manter, vamos cuidar, vamos preservar. Agora, se você já encontra no vermelho, não tenha tanta pressa para chegar no verde. Trabalhe, dê condição para o corpo. Vá lá, faz o caminho de volta. Porque hoje o que a gente vê, muitas vezes, vai de um lado a outro. Muita pressa. E o corpo, ele precisa de um tempo para você ir lá, limpando, lapidando e cuidando. Depois que você vê a íris, dificilmente você para de cuidar de você. É como se você estivesse olhando o primeiro amor. Você fala, eu não posso deixar a minha criança, a minha íris voltar a ficar intoxicada. Eu tenho que cuidar dessa íris. Gente, ela é apaixonada pelo que ela faz. Que coisa maravilhosa! Sou muito mesmo. Maria Thelma, se você tirar uma fotografia aqui, da minha íris, pela fotografia, estou perguntando isso porque o telespectador também tem essa dúvida, com certeza. Você consegue analisar? Consigo. Se eu tirar a sua íris, eu consigo analisar. Só olhando o seu olho, eu já vi alguns pontos que já dá para... Ela já falou, né, do olho claro. Meu olho não é tão claro assim, mas ele é um pouco mais claro. Ele é um mel. E ela já falou das linfas e eu sei, por isso que eu faço drenagem toda semana lá na Casa Comfort com a Mônica Coutinho. Eu faço, porque senão eu vou inchando, eu fico um baiacu, né? E a gente vai inchando, mas por isso que a drenagem é importante. E ela falou para mim uma coisa que eu sempre percebi também. Muito né? legal. Então, nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e na volta nós vamos fazer outras perguntas para ela, mas ela já vai ter tirado a fotografia da minha íris e nós vamos ver aqui com quantos paus se faz essa canoa. Vamos ver o que essa mulher sabe. Topa o desafio? Bom, eu preciso avaliar a sua íris com uma foto tirada por um aparelho, né? Eu não tenho o aparelho ideal, aqui. Né? Agora, o que eu posso fazer, Virgínia, é levar a sua íris e aí sim eu mando para você avaliar toda a avaliação que foi feita, mas o ideal era ter tirado a sua íris com o meu aparelho, que infelizmente eu não trouxe. Mas não vai faltar oportunidade, nós vamos nos encontrar muito. Mas você consegue falar alguma coisa aqui já pra gente? Consigo. Então tá bom. Então a gente vai e a gente volta. Tá joia. Estou aqui com a Maria Thelma Barbosa Lima. Ela é iridóloga. Gente, o que será que é isso, né? Quem estava conosco aqui no primeiro bloco acompanhou a explicação da Maria Thelma
E nós prometemos que no segundo bloco ela iria analisar a minha íris, porque iridologia, é assim que fala, Isso né? mesmo, Iridologia é a ciência que estuda a íris do olho para saber da saúde da pessoa. Olha que fantástico isso. E nós, então, ela fez uma análise aqui da minha íris, enquanto vocês estavam aí descansando, tomando uma água, um cafezinho, e agora ela voltou para contar para a gente. Isso Vamos mesmo. lá. O que que você identificou, né? Porque lógico que ela vai identificar um monte de problema, gente, né? A íris, eu acho que a íris de que não tem problema nenhum de saúde é de bebê, quando nasceu, só da né? coruja. Só da coruja. coruja. Ah, eu gosto da coruja, viu? Pois é, a dos meus coruja animais é a preferidos. íris perfeita. Tudo começou com ela. Ah, que Então, beleza. o sonho é encontrar uma íris igual a da coruja, limpa. Ah, eu acho que vai ser meio difícil, Muito, né? Porque muito. a gente come muita coisa que não deve. A gente come tudo com agrotóxico, né? A água contaminada. Gente, é a nossa vida moderna. Né? Os nossos avós talvez tivessem a íris menos intoxicada. É verdade. Né? Mas aí conte agora para os nossos telespectadores o que você viu. Ok. Para fazer uma avaliação, nós precisamos ter aumentar a íris para ter uma avaliação assertiva. Mas, olhando a olho nu, sem luz, sem nada de instrumento, eu vi, a esclera me mostra um pouco constipada. A esclera é o branco do olho. Então, tudo que vai na esclera me mostra o fígado. Então, eu entraria com algum óleo essencial para trabalhar a parte do fígado. Mas também o fígado tem a ver com o que a gente come. Né? Tem a ver com o que come, tem também a ver com o que eu sinto. Né? O fígado, limpando o fígado, você limpa o ser humano. Então é importante trabalhar o fígado. E comeu alguma coisa, pensa, eu preciso estar limpando o meu fígado. Aí do começo do dia... limpar o fígado é o quê? Porque, por exemplo, você vai limpar os rins, toma água. Tá. Você vai limpar os rins. E para limpar o fígado? Para limpar o fígado, você pense, eu trabalho dentro da naturopatia, né? Então eu penso em uma água com pH acima de 7. Eu penso em um Zengeste, que é um óleo essencial que trabalha todo o meu digestório. Ele vai dar um suporte, tá? Eu penso no hortelã-pimenta, que também vai trazer esse suporte para a minha digestão. Vai melhorar as enzimas do meu corpo. E aí vai melhorar também a absorção de todos o alimento que nós estamos ingerindo. Eu acho que também tem um pouco a ver com a minha profissão, porque o fígado, uma vez eu fiquei sabendo que ele é a sede do ódio, da raiva, né, do estresse. E lógico que eu tenho uma profissão extremamente estressante, eu só cuido de problema dos outros. Eu só trabalho buscando solução para o problema dos outros. E aí, lógico que eu aprendi a resolvê-los, graças a Deus, a gente tem bastante sucesso nisso, mas eu acho que a gente acaba meio que encalacrando ao longo dos anos. Com certeza. Isso, além dos próprios problemas que nós temos, gente. Quem que nunca passou raiva? Quem que nunca ficou com ódio de alguma coisa ou de uma injustiça? Eu tenho ódio de injustiça, sabe? Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo, injustiça com aquele que é mais frágil, né? Com uma criança, com um animal, né? Ou quando eu vejo a parte frágil de uma relação sendo massacrada pela outra, né? A minha vontade é já pular no meio, dar uns petelecos naquele que está lá fazendo o outro sofrer. Entendi. Então, acho que tudo isso é lógico que acaba encalacrando. Eu tenho a impressão que o nosso fígado, como de todo mundo, é sempre uma parte muito frágil. Você já viu algum fígado limpo em algum cliente seu? Já. Já? Eu já vi fígado limpo, principalmente de pessoas que, vamos dizer assim, trabalha com a religião, tem aquela religião que tem aquele cuidado. Sim. Mas, olha, mesmo de criança, nós temos que ter cuidado com o fígado. Como você disse, se você está trabalhando em um lugar onde te estressa, onde te injustiça, é o caso da corrente. Você parece que é uma corrente com gema. Então, corrente, o que é uma íris corrente, com a personalidade corrente? É aquela pessoa que gosta de unir o mundo.
Então é aquela pessoa que ajuda, mas fica muito sofrido quando o outro não reconhece. Então temos essas personalidades que vai nos ajudando a entender que eu tenho que ter cuidado, porque se você atende alguém e é correntinha, você já tem que falar para ela, cuide do fígado, cuide do seu digestório, porque você não consegue digerir muitas coisas, principalmente injustiça. Então, o que é que você tem que fazer? Deleta, você ajudou, não reconheceu, puxa na sua orelha e fala, você fez a sua parte, está tudo certo. Então é isso, e se você atende alguém que é flor, flor é sensível. Flor, como o nome já diz, ele está ali para enfeitar o mundo. Então, muitas vezes, quando a flor está em uma frequência alta, ela é aquela pessoa que chega e não passa despercebido. Mas se ela está em baixa, ela murcha, ela fica negativada. Então, é aquela pessoa que você tem que ter todo o cuidado com o emocional, todo o cuidado para não ficar com uma depressão. Então, você tem que ir mostrando. Tem uma outra íris que é o agitador. O agitador é aquele que vai de 8 a 80. Ele não tem meio termo, ele está muito eufórico, ele está muito em baixa. Então, você tem, quando ele conhece, sabe que ele tem essa personalidade, ele vai trabalhar para que ele não decline, que ele não caia. Então, ele está sempre em alta. E aí também tem recursos para nos deixar assim, com uma frequência boa. Então, é isso. Gente, que fantástico. Muito legal. Quais os tratamentos que você indica após a avaliação? Daí você faz a avaliação. Eu vou contar mais para vocês. Ela não está querendo contar aqui, mas eu vou contar. Ela viu aqui que existe um tal de arco da velha, né? Que ela identificou aqui e que isso tem a ver com a parte neurológica. Ou seja, eu preciso cuidar do bem-estar do meu cérebro. Eu prezo muito o meu cérebro. Eu gosto muito, muito, muito dele. Ele é chefe. Uso muito ele, inclusive, o tempo todo, até dormindo. Então, o que ela recomendou aqui? Óleos naturais. Isso. Água e óleo, né? É o primeiro ponto, né? Água, óleo de qualidade. O que é um óleo de qualidade? Óleo de coco? Um óleo de coco. Para cozinhar? Para cozinhar e também para você usar ele não só na comida quando está cozinhando, mas usa o óleo de coco. Tome o óleo de coco. Pode tomar o óleo de coco, o azeite extra virgem, o óleo do abacate, o coco germinado, é aquele coco que tem aquele pontinho para fora, aquele é uma riqueza para a nossa parte neurológica. Então, tudo isso... E o ômega 3? O ômega é um milagre. Temos um óleo essencial que é o turmeric, que é o açafrão. Então, temos o copaíba, que é maravilhoso para nós estarmos fazendo uso. Então, você pode fazer um leite de coco à noite, tem pessoas que não têm tanto tempo, né? Mas se tem tempo, faz um leite de coco germinado, rala o coco, bate com uma água quente, bem fervendo, e aquele leite de coco vai durar uns 5 dias. Então, você toma uma xícara de leite de coco com um turmeric, põe ali, você pode colocar o óleo que Cristo ganhou quando nasceu, que é o frankincense, né? Então, você põe umas gotinhas, você trabalha a estrutura neurológica, você trabalha a parte celular do corpo. Então, você tem que ter todo esse cuidado. Se você fica muito tempo sem tomar água, como que vai ficar? Se você não põe água na planta, o que acontece? Ela vai murchando. Então, nós temos que pensar, a parte neurológica tem que cuidar da água. Temos que cuidar de uma alimentação viva, uma alimentação nas punks, porque como você mesmo disse, hoje em dia tem tanto agrotóxico que não tem como a gente ficar só ali. Busca as punks. Você falou do manjericão? Eu falei, do manjericão é uma riqueza, né? Então, o manjericão é muito bom, você pode pensar numa hora por nobre, você pode pensar... Uma erva também que me falaram que é muito boa para ativar as sinapses neurológicas é o alecrim. O alecrim, ele é maravilhoso, é o óleo do estudante, é a planta do estudante, ele é a planta do foco. Então, se você começa o seu dia já com um difusor, um colar, e você coloca uma gotinha do alecrim, o tempo inteiro você vai estar ali, ó, alerta, porque ele trabalha para sua mente não ficar... Dá para tomar o chá do alecrim. Dá para tomar também, o chá né? do alecrim, o óleo essencial do alecrim, passa na planta dos pés, se você vai ter uma reunião que vai exigir muito da sua mente. Os
nossos pés é uma riqueza. Se você coloca os pés em uma bacia com vodka, em 20, meia hora você está embriagado. Então você trabalha os seus pés para levantar a força da sua mente, para não deixar a mente ficar em declínio. Dá para fazer escalda-pés com alecrim? Muito. Dá para fazer escalda-pés, dá para você usar o alecrim, às vezes até pendurado no chuveiro, deixa um vaso com algumas folhas de alecrim, vai limpar Gente, a casa. Isso é coisa de Deus, isso é coisa do, assim, que nasce na terra, às vezes tem no seu quintal. É verdade. Não é verdade? E você pode usar isso em seu favor, eu acho maravilhoso isso. Muito bom. E há quanto tempo você faz esse trabalho? Olha, meu filho tem 25 anos, então faz 20 anos, mais ou menos, que eu trabalho com tratamentos naturais. Ou seja, faz 20 anos que falaram que ele não ia sobreviver e ele está aí com você, que né? ele ia ficar muito pouco. E ele está aqui. E isso assim, é amor de mãe, né? Tudo começou com o Mateus. Hoje eu atendo muitos Mateus aqui e além daqui, né? Com certeza. Então, hoje, com a tecnologia, né? O mundo fica na palma da mão. Eu vejo que o Mateus é um mestre. Na verdade, a gente acaba sempre aprendendo mais com os nossos filhos do que eles conosco. É verdade. Né? Onde que você atende? Olha, eu atendo em Jacareí, certo. Mas, como eu te disse, eu não tenho fronteiras, né? Eu tenho o meu Instagram, Por favor, qual o que @ Thelma Naturista. O meu WhatsApp é 12 98814 4907. E hoje nós atendemos no mundo. Eu atendo empresas, né? E muitas vezes eles viajam para fora do Brasil e eles falam, vou te levar. E eu falo para ele, não precisa me levar, de lá a gente pode estar se comunicando e está tudo certo. Então eu atendo vários países por conta dessas empresas que eu trabalho, dona de casa, mães, eu atendo na área rural, eu como também tenho uma íris, que é aquela íris que gosta de ajudar, então eu não paro. Aonde tem alguém precisando de um carinho, de um cuidado especial, eu vou. Gente, que coisa mais linda, né? Maria Thelma, você quer deixar aqui alguma mensagem ou falar alguma coisa sobre iridologia que a gente não tenha ainda conversado? Eu gostaria de dizer que a iridologia ela é perfeita e que o nosso Criador, ele tinha todas as personalidades no olho, porque ele é perfeito, né? Então, quando ele estava no templo, ensinando os doutores da lei, ele era o joia. Quando ele estava nas bodas de Canaã, com aqueles noivos, festejando, alegre, ele era o flor. Tá? Quando trouxeram aquela mulher para apedrejar, porque tinha feito ou não feito, ele disse, comecem, atirem. E ele baixou. E quando ele levantou, ele abençoou e deixou seguir. Ele era o corrente. E quando ele entrou no templo e tinha todos aqueles lugares, na hora errada, no lugar errado, ele simplesmente pegou o chicote e disse, saia. E aí ele pôs todo mundo para correr, ele era o agitador. Então nós somos chamados a cuidar da preciosidade que é a nossa íris. E olha, eu atendi uma pessoa uma vez em uma cidade, aqui perto, e a mãe disse, ele é ateu, ele não acredita em Deus. Eu falei, tudo bem, eu respeito. Depois de analisar a íris, de falar todos os detalhes daquele olho, eu falei para ele, meu filho, eu gostaria só de te perguntar, quem deixou essas marcas no seu olho? Será que não foi alguém tão especial que merece, sim, todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação e todo o nosso amor? É a esse Deus que eu reverencio, porque um dia o meu filho esgotou as possibilidades. E eu disse para eles que ele me mostrasse a sua bondade. E ele me mostrou nos óleos essenciais, que é uma riqueza. Ele me mostrou na iridologia, nas plantas. Ele me mostrou em tantos tratamentos que a gente faz que você não imagina a resposta dele, da cabeça à planta dos pés. Gente, com isso nós podemos terminar felizes. Thelma, muito obrigada Gratidão. Pela sua presença aqui. Eu convido você a ficar comigo mais um bloco, porque eu gostaria que você me ajudasse a levar para o telespectador algumas informações jurídicas que, como você falou, a gente sempre tem a intenção de ajudar as pessoas e a forma como eu posso ajudar
é transmitindo conhecimento na área que eu abracei, que é a jurídica, e que faz tanta diferença na vida de todo mundo. Não é verdade? Com carinho. Vamos lá? Sim. Então, não sai daí que a gente já retorna. Vamos falar sobre uso capião, quando pode, quando e de que forma pode ser utilizado para salvaguardar os seus interesses, o seu patrimônio, a sua casa.